Bora falar sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Algo que eu já sei, tá? Parece até impossível de acontecer, principalmente porque eles se blindam, né? Eles têm poder absoluto, extremo, de ir lá e falar: tá bom, a partir de agora só você e tem que ser tantas pessoas para aprovar, tantos senadores para aprovar. Numa decisão monocrática, o Gilmar Mendes simplesmente abusou da Constituição como se não houvesse amanhã, né? Mas há algumas reações da sociedade. Me chamou muita atenção um caso, né, que um vereador levou no Senado o maior pedido da história de impeachment, com assinaturas físicas, né? Uma vez teve um mega pedido do Caio Coppola, vocês lembram disso, né? Com assinaturas virtuais. Agora não, com assinaturas físicas, né? O vereador que anuncia que tem um dossiê completo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, relatando todos os abusos de autoridade, relatando todas as decisões em que violaram uma legislação e que, por via de regra, também são passíveis de crime de responsabilidade, passíveis de impeachment, tá? Olha o que a matéria do Metrópolis disse aqui. É oficial, o protocolo foi feito, está aqui. O maior pedido de impeachment da história está nas mãos do Senado. 126 casos de crime de responsabilidade que serão apreciados. Das 68 mil assinaturas validadas estão aqui. Espero que logo Davi Alcolumbre traga um pedido de impeachment para aprovação no Senado. Chega de Moraes, chega de Lula, chega de PT. Pois é, falou a palavra mágica. Espero que Davi Alcolumbre um dia coloque esse impeachment para andar. É bom nós brasileiros pegarmos um banquinho e esperarmos sentados, né? Sentados, né? Porque depender dessa turma aí, né? Querem andar não. Vamos lá. Se você acha que esse negócio de corrupção é só aqui no Brasil, se enganou. O problema é que nós somos campeões mundiais, não é? Nós somos heróis da corrupção, né? Nós somos o símbolo da impunidade e todo corrupto do mundo sonha um dia que o seu país se torne igual ao Brasil. Infelizmente é isso, mas não é uma prerrogativa só nossa. Olha só, o DW aqui fez uma matéria sobre a ex-chefe da diplomacia da União Europeia, que foi presa na Bélgica porque fruto de fraude em licitações. A Federica Mogherini, que acumulou o cargo de vice-presidente da Comissão Europeia entre 2014 e 2019, foi uma das 3 pessoas detidas pela polícia no âmbito de investigações sobre corrupção em escola de formação de diplomatas. Pois é, né? Essa moça aqui foi presa, né? A antiga chefe da diplomacia da União Europeia e atual reitora do Colégio da Europa, Federica Mogherini, foi detida por suspeita de fraude, junto com outras 2 pessoas nesta terça-feira, durante uma busca em Bruxelas, em Bruges, na Bélgica, efetuada pela polícia belga e a pedido da Procuradoria Europeia. De acordo com o Ministério Público Europeu, a investigação tem como foco um programa de 9 meses para a formação de diplomatas e um concurso feito em 2021 e 2022 para a contratação da instituição de ensino responsável por essa formação. O concurso público foi vencido pelo Colégio da Europa, que foi escolhido pelo Serviço Diplomático da União Europeia para executar o programa. As fraudes envolveriam cerca de 450 mil euros, cerca de 4 milhões de reais, de acordo com uma fonte ouvida pela AFP, né? Então, havia uma fraude em que a licitação foi dado todas as informações do que seria necessário para a licitação. Então, a licitação foi vencida de forma fraudulenta, né, para que eles pudessem ganhar de forma superfaturada, inclusive, né, a licitação para a formação de diplomatas, né? Não é só no Brasil, não. Vamos lá, pessoal. TSE atuante. TSE autoriza a criação da federação entre Solidariedade e PRD. PRD, se eu não me engano, foi o partido que o Pablo Marçal concorreu, né?
O Tribunal Superior Eleitoral autorizou nesta quinta-feira a criação da Federação Renovação Solidária, formada pelo Solidariedade e o Partido Renovação Democrática, que é o PRD. Assim, as duas siglas passam a atuar juntas nacionalmente, com o compromisso de permanecer unificadas por pelo menos 4 anos. A relatora do pedido, a ministra Estela Aranha, afirmou que a solicitação foi apresentada com todos os documentos exigidos pela legislação. Segundo a magistrada, as legendas ajustaram os estatutos para atender às normas previstas para as federações partidárias. Abre aspas, todos os requisitos formais foram atendidos, bem como houve ajuste das regras estatutárias para que o documento se alinhe às previsões legais normativas jurisprudenciais. É o que destacou, né, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, né? Vamos lá, pessoal. Vocês lembram do Felipe Neto, né? Pois é, o Felipe Neto, ele revelou que tem um transtorno mental. Eu cheguei a ver um vídeo do Peter também, falando sobre isso, tá? E assim, poderia ser motivo de piada, tirar onda com ele, que faz isso com muita gente, né? Com ele, que faz tanta propalação de impropérios, né? Mas não seria o caso, né? Doença mental, transtorno mental é algo, né, que dói na alma, né? Seja quem for, né? Então, não é um diagnóstico novo, né? Eu me segurei aqui para não fazer piada, né? Mas, né, só saber como ele vota dava para imaginar mais ou menos isso aí, tá? Mas, brincadeiras à parte, solidariedade ao Felipe Neto, né? Então, que isso possa ser superado, porque transtornos mentais, esses, né, sinceramente, são tristes, né? Felipe Neto revela transtorno mental e explica curiosidade no visual. Após ser provocado por uma pergunta nas redes sociais, Felipe Neto se justificou e explicou sua escolha de roupas, né? Felipe Neto fez um desabafo marcante sobre a saúde mental ao responder seguidores no Instagram. Um influenciador explicou que usa apenas camisas pretas com gola mais larga, revelando que enfrenta um transtorno psicológico que provoca forte incômodo na região do pescoço. Segundo ele, a sensação é tão intensa que só consegue ficar confortável usando esse tipo de roupa em casa, né? Ou seja, ele não gosta de mostrar o pescoço, né? Mas, cara, a gente, assim, acha que esse tipo de coisa é piada, né? Mas existem alguns pânicos, algumas fobias que só quem tem, né? Só quem tem sabe como que funciona. Eu vou explicar. Minha filha, por exemplo, tem fobia de borboleta, né? É uma coisa assim que eu acho impressionante, né? Assim, é uma coisa tão besta, mas a gente não consegue compreender. Tá? Não consegue compreender. É uma fobia de entrar em desespero, de chorar, é uma coisa absurda. Então não dá para tirar onda em cima disso. Vamos lá, pessoal. Vamos falar desse cara aqui. Revogação, né, da cassação de mandato. Dá uma olhada. Justiça, matéria da Terra, tá? Eu estou esquecendo de citar a fonte, matéria da Terra. Justiça toma decisão sobre mandato de Alexandre Frota. Você lembra do Alexandre Frota? Sim. Provavelmente você detesta o Alexandre Frota, tá? É bem provável. Mas veja só essa informação aqui. Alexandre Frota estava com o mandato de vereador cassado na cidade de Cotia, São Paulo, e enfrentava processo judicial, né? Ou seja, foi cassado por questões de irregularidade da legenda, né, do partido ali, no observou a cota das mulheres. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região restabeleceu o mandato do vereador Alexandre Frota ao reconhecer de forma unânime a prescrição do processo que havia motivado sua cassação na Câmara Municipal de Cotia, na Grande São Paulo. A decisão foi tomada em sessão realizada em 1º de dezembro de 2025 por meio de um habeas corpus que exigiu a punibilidade do caso, né, a extinção da punibilidade, né? Segundo a certidão de julgamento, a ação ultrapassou o prazo legal para aplicações de sanções, com base nos artigos 107, 109 e 110 do Código Penal, né? E tá aí o Alexandre Frota aí. Tá, você pode não gostar do Alexandre Frota ou você pode gostar, tá? Tem muita gente, eu já vi muita gente relatar que conhece o trabalho do Frota e que gosta do trabalho do Frota.
tanto que ele não seria eleito, né, se não tivesse quem gostasse. Agora, gostando ou não gostando do Alexandre Frota, você tem que entender uma coisa, né? Infelizmente, hoje a gente tem, né, uma interferência judicial muito grande na cassação de mandatos, né? E o povo elegeu o cara, o povo escolheu o cara, né? Então, que cumpra o seu mandato, né? E que, para mim, né, a forma de retirada de mandato devia ser impeachment. Olha, deixa eu dar mais uma ideia, né, de lei, né? Vamos lá, eu tenho mais uma sugestão. Olha, eu estou respondendo, tá, por uma ideia de lei, tá? Eu já falei isso para vocês, depois eu vou revelar ao certo o que tem a ver aqui, tá? Mas é o seguinte, tá? Eu tenho mais uma ideia aqui. E se algum deputado quiser usar aí depois e isso der errado e querer colocar em culpa minha, pode colocar também, já não vai ser o primeiro, né? Olha, tinha que ser o seguinte, a legislação deveria ser mudada. O cara que foi eleito, ele foi escolhido pelo povo. E aí, esse negócio de ficar tirando o mandato, deixar esse cara inelegível, é um negócio complicado demais. Porque a gente tá vendo uma perseguição pesada aqui em cima do Brasil. O que eu penso, tá? Isso é só minha opinião, que eu já disse, não vale bolhufas nenhuma. Depois de uma decisão, com exceção de casos óbvios, como por exemplo homicídio, abuso sexual ou alguma coisa nesse sentido, aí não, tem que ter um rol ali dos crimes hediondos, crimes que são, assim, inegáveis de cassação de mandato imediata, ou queira ou não queira, tá? Agora, a minha visão é que nessas questões eleitorais, essas questões eleitorais, essas questões mas o partido não usou a cota que não sei o quê. Vocês viram que um monte de deputados de direita, né, lá no Amapá estão caindo. O que eu acho que tinha que acontecer? Depois que é tomada uma decisão e fala, ó, houve uma irregularidade. Houve. Beleza. Faça-se um plebiscito, né, de impeachment para o povo definir se ele mantém o mandato ou se ele perde o mandato. Se o povo falar, não, perde o mandato. Não tem que ser um juiz para arrancar o cara, não tem que ser um ministro do STF para arrancar o cara. Igual na porcaria lá que deixaram o Bolsonaro inelegível. A minha visão, olha, decisão de inelegibilidade do Bolsonaro, beleza. De acordo com o quê? De acordo com o nível de mandato que ele exercia. Ele exercia mandato presidencial, então é nacional. Como funciona? A população nacional vai ser chamada para votar sobre inelegibilidade ou não do Bolsonaro. Se a maioria disser que sim, ele está inelegível. Se a maioria disser que não, ele não está inelegível. É a voz do povo. Ou não tem um texto num livro esquecido que fala que todo poder emana do povo. Então, eu acho que nenhum juiz, né, salvo em exceções, como eu disse, homicídio ou alguma coisa assim, poderia cassar o mandato, né, sem que isso passasse pelo crivo do povo, ou no mínimo dos representantes do povo, né? Eu sou contrário, né, o judiciário interferir dessa maneira, porque o judiciário não recebeu nenhum voto para ter poder para cassar quem recebeu o voto. Você goste do Alexandre Frota ou não goste do Alexandre Frota, tá? Vamos lá. E se eu falei besteira, você pode corrigir aí, gente. Eu não sou dono da verdade, não, tá? Sou só um Zé Mané que vem cá conversar fiado e bater papo com amigos aqui através do YouTube, tá? Vamos lá. Gosto desse cara. Sou fã desse cara, Fernando Holliday. Qualquer dia, né? Eu não conheço esse é um cara que eu ainda quero tomar um café qualquer dia desses, tá? Olha o que ele falou. O STF tentou abafar o escândalo do Banco Master com a prisão do Bolsonaro. Ou seja, cortina de fumaça, né? Cortina de fumaça no STF, tá? Cortina de fumaça no STF. Vai ser o título do vídeo, tá? Por quê? Porque literalmente é a tentativa de abafar, né? De abafar o escândalo que está acontecendo no Banco Master. O Banco Master é algo com potencial de ser muito maior, mas muito maior do que Mensalão, Petrolão. Vocês não têm noção do que tem de figurão
da alta cúpula do judiciário, da alta cúpula, né, do mercado financeiro, da alta cúpula política, né? Tem gente de tudo quanto é lado embrenhado nessa paradinha do Banco Master, né? E aí, dá uma olhada. A justiça tem tomado diversas decisões polêmicas envolvendo o Banco Master e o Vorcado. Só que enquanto essas decisões estão sendo tomadas, e decisões que poderiam tomar conta de todo o judiciário, tomar conta da pauta no Congresso Nacional, tomar conta do Brasil, outras decisões muito mais absurdas e muito mais midiáticas foram tomadas quase que simultaneamente. Explode o caso do Banco Master, alguns dias depois, prisão do Bolsonaro. Ah, mais justificativo. Ah, uma vigília ali na porta. Ah, não, peraí, ele cutucou a tornozeleira também. Opa, aí vira aquele caos e o Banco Master vai ficando para trás. De novo, Banco Master volta a surgir nos noticiários. Vorcado saiu da cadeia, avião, não sei o quê, sigilo máximo, pá! Liminar de Gilmar Mendes sobre a lei do impeachment. Simplesmente criou novas regras, rasgou a Constituição. Meu Deus, como assim? Nunca se viu isso antes. O Congresso inteiro mobilizado, o Senado revoltado, aquela coisa toda. E o Banco Master? Esquecemos. Parece, ou passa a impressão de que alguém no Poder Judiciário está muito determinado a esconder o escândalo do Banco Master. A questão é por quê? Que outras pessoas estão envolvidas? Quem será que pode vir a ser entregue por Vorcado? Quem pode ser colocado no centro desse furacão que precisa tanto abafar esse caso? Essa é uma bela questão, meus amigos. Talvez todos esses escândalos que nós estamos discutindo nos últimos dias sejam somente mecanismos para que a gente esqueça do verdadeiro problema. Boa. E sim, tá? É uma decisão que o Gilmar Mendes deu, não vai dar em nada, vai ter pressão do Congresso, o Congresso pressiona, o advogado-geral da União disse que vai tentar convencer o Gilmar Mendes a voltar atrás, vai lá, o Gilmar Mendes revoga a decisão, o advogado-geral da União paga de bom moço perante o Senado e fala, olha, tá vendo? Eu garanti a soberania de vocês, eu garanti a legitimidade de vocês, senadores, resolvendo o problema com o Gilmar Mendes, me aprovem. E tudo fica tranquilo. E enquanto isso, o Banco Master, que é a caixa de Pandora hoje, né, dos escândalos, fica por isso mesmo, né? O Brasil é bem isso aí, né? Agora a Jovem Pan fez uma matéria dizendo o seguinte, só teme investigação quem deve, diz Kriegner sobre a crise no STF. Ou seja, estão com medo de que os ministros do STF, se não tem nada a esconder? A pergunta que fica, Vitória, é: a maioria pode produzir provas? A maioria pode inventar um caso que não existe? Só tem medo da maioria, só tem medo da transparência ou mesmo da abertura de processos quem tem algo a dever. Ou senão, nós estamos aqui já colocando uma possibilidade de que nós estamos num país de faz de contas, né, onde se fabricam provas para que processos sejam abertos, e o que favorece, inclusive, argumentos da oposição contra o próprio ministro Gilmar Mendes e demais ministros da Suprema Corte. A fala do ministro Flávio Dino também, em apoio a essa movimentação do ministro Gilmar Mendes, ela é muito lamentável, porque ela diz que esse número alto, né, de pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte é muito alto e isso não se encontra em nenhum outro país. Uau, a gente pode pensar nisso também. Não se encontra em nenhum outro país ministros de Suprema Corte participando de inauguração de ponte, fazendo campanha para prefeito, advogado de presidente sendo indicado para o STF. Isso também não se encontra em outros países, mas no Brasil nós temos. Então é natural que tenha uma reação através desses processos. Pois é, resumindo, vacilaram, erraram, agora querem se blindar contra, né, um possível impeachment, né? Eles violam a lei o tempo inteiro, mas não querem que a punição chegue até eles, né? Vamos lá. Jornal processa governo dos Estados Unidos. O Trump tá certinho nessa aqui. Eu assino embaixo o Trump. O Trump falou, ó, tem assuntos que são sigilos de governo e vocês devem submeter isso antes, né, ao governo para que possam publicar esses assuntos. Aí já teve um monte de gente que falou, mas isso viola a liberdade de imprensa. Beleza. Um monte de jornalista devolveu o crachá, entregou a vaga que estava aberta ali para poder participar das coletivas. O Trump pegou e falou, tem alguém se cadastra aí? Vieram candidatos, né, pró-Trump, jornalistas pró-Trump, e pegaram a vaga.
Você está vendo que o Trump está começando a mexer no sistema e eliminar, né, esses jornais militantes? Um exemplo é a CBN, né? Se eu não me engano é a CBN que fez aquela campanha, né, mascarando vídeos, e o Trump está pedindo 5 bilhões de dólares, né? Dá uma olhada. O jornal The New York Times entrou com um processo contra o governo americano por violar o direito à informação. O jornal alega que o Pentágono tenta limitar o trabalho de jornalistas dentro do Departamento de Defesa. As novas regras de credenciamento, criadas em outubro, violariam a liberdade de imprensa, de acordo com a queixa do The New York Times. Pelas normas, jornalistas só podem publicar informações explicitamente autorizadas pelo governo. E quem descumprir pode perder o acesso ao Pentágono, mesmo para fazer reportagens sem qualquer conteúdo sigiloso. A mudança gerou reações imediatas. Repórteres da CNN, do Washington Post e outros veículos devolveram seus crachás. No lugar deles, o governo passou a credenciar veículos alinhados à administração Trump. Por que ele não pode fazer isso se a esquerda pode? A esquerda faz isso o tempo inteiro. Por que o Trump não pode fazer isso? Então, pode sim, para mim. Tá certinho. Vamos lá, vocês viram isso aqui, mas saiu uma matéria hoje da Band que a gente precisa discutir, né? O Joesley Batista tentou convencer o ditador Nicolás Maduro a renunciar, diz a agência. Cara, o que ele sabe, hein? O que ele foi tentar convencer o Maduro? Dentre as negociações do Trump com o Lula, estaria rifar o Maduro também? Se for, é a desmoralização total do Lula perante o tal do Foro de São Paulo, que vai querer a cabeça do Lula, e o Daniel Ortega já disse que vai entregar o Lula se o Lula abandonar o Maduro. E aí, meu irmão? O que tá rolando? Joesley Batista foi a Caracas, segundo a agência de notícias Bloomberg, em 23 de novembro, 2 dias depois do telefonema entre Nicolás Maduro e Donald Trump. O empresário brasileiro, que é dono da JBS, a maior empresa de processamento de carne do mundo, viajou, de acordo com a publicação, para tentar convencer Maduro a renunciar, e a Casa Branca sabia disso. Sites de monitoramento de voos mostram uma aeronave particular que está em nome da empresa da família Batista fazendo o trajeto entre o Brasil e a Venezuela na data citada. A publicação destaca que Joesley é uma figura que possui influência tanto com o governo americano quanto com o venezuelano. Em 2015, a JBS assinou um acordo equivalente a 11 bilhões de reais pela cotação atual para fornecer carne bovina e de frango para a Venezuela, que enfrentava escassez de alimentos e hiperinflação. Nos Estados Unidos, uma das subsidiárias da empresa brasileira foi a maior doadora individual para o comitê de posse de Donald Trump, cerca de 5 milhões de dólares ou 26 milhões de reais. Em setembro, semanas antes da Assembleia da ONU e da fala sobre a química entre Trump e Lula, Joesley Batista esteve aqui na capital americana e se encontrou com o presidente norte-americano. Segundo agências de notícias, ele tentou convencer Trump a cancelar a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, como a carne, que teve a tarifa retirada no mês passado. A Casa Branca nunca comentou este encontro. Pois é, será que o Joesley tem tanto poder assim, né? E tem, cara. Tem tanto poder assim. Para quem não sabe aí, né? Hoje, né, a JBS não atua no Brasil mais, né? É uma das maiores empresas de proteína, né, animal do mundo. E está nos Estados Unidos. Então, é um cara que tem uma influência pesada na política mundial, projetado, lógico, durante os escândalos de corrupção do Mensalão, do Petrolão e com o dinheiro do BNDES, que se tornou uma máquina de fazer dinheiro, né? Vamos lá, vamos falar de sátira. Dessa aqui, né, Paulo Souza se superou, principalmente, né, fazendo o papel de petista como a atendente do call center aqui, né? Dá uma olhada, né? Porque para mim, com a cara dessa, é petista, né? Bem provável, né? Mas nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Só para vocês assustar um pouquinho, né? É atendente do telemarketing do PT, né? Vamos lá. O que acontece? O Paulo Souza aqui ironizou a fala, o fato do Gilmar Mendes, né, definir que só a PGR pode aceitar um pedido de impeachment. Vale a pena assistir. Bem-vindo ao atendimento
senadores do Rio, digite 3. Se você é do PSOL e quer recorrer direto ao STF sobre assuntos que nunca conseguiria a maioria na Câmara, como aborto, por exemplo, digite 666. Para outros assuntos, implore por benevolência. Brincadeirinha, digite 5. Supremo Tribunal Federal, bom dia. Graças a Deus. Em que posso ajudar? Meu Deus, que bom. Eu só quero cancelar o serviço, só isso. Mas por que, senhor? Eu não escolhi o serviço, ninguém que eu conheço escolheu esse serviço, na verdade. Não atende em nada a gente, não funciona. Ok. O senhor já protocolou o pedido mais de 70 vezes na esperança que algum fosse pautado, já que o desejo de todo o Senado não adianta de nada se o presidente da casa não decidir pautar? Sim, 70 vezes, isso. Já implorou humilhantemente para que o presidente do Senado pautasse? Já imploramos muito, de forma muito humilhante, sim. Já trocou de presidente do Senado acreditando que o novo presidente pautaria em troca do seu apoio para que ele se tornasse presidente? Já, Pacheco, por Alcolumbre, eu só quero cancelar, só. Tudo isso não dando certo, já articulou eleger dezenas de senadores pelo Brasil nas próximas eleições para talvez terem a maioria no Senado, para talvez lá em 2027 vocês terem alguma chance de talvez colocarem na presidência do Senado alguém que paute o que você está querendo? Sim, eu só quero ter o direito de cancelar esse serviço, só isso. Só mais um instante, senhor, estamos verificando. Senhor, sinto muito, não vamos poder estar lhe ajudando, estou verificando no sistema, agora só a PGR vai poder pedir cancelamento do serviço. Mas eu só... Você não gostaria de dar uma olhadinha nas nossas ofertas? Estamos com promoções incríveis para donos de Banco Master. Vou nem comentar, viu? Vou nem comentar, tá? Vamos lá. Presidente do INSS, da CPMI do INSS, propõe mudanças necessárias no STF. Tá todo mundo incomodado com o STF, né? É nítido, né? Senador Carlos Viana, do Podemos, defendeu mudanças no Supremo Tribunal Federal, entre elas, trocar a forma de indicação dos ministros à corte. Vamos acompanhar. Primeira coisa, mandato para os ministros do Supremo. Não é possível, hoje, essa decisão lá de 88 se mostra danosa ao país. Nós temos que colocar 10 anos para que cada ministro, os novos, fiquem e depois a corte seja renovada. Segundo ponto, fim das decisões monocráticas, que já está na Câmara. E eu repito, eu gostaria muito que Hugo Mota tivesse a coragem de colocar em votação, não como retaliação, mas como uma decisão necessária de reequilíbrio. Terceiro ponto, Isabel, mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo. Nós temos que criar um sistema parecido com os tribunais de justiça. 2 vêm da OAB, 2 vêm da magistratura, 2 vêm do Ministério Público, e isso vai reequilibrar a corte com visões diferentes, com decisões diferentes, mas sem o peso político. Pois é. Torçamos, né, para que isso, né, seja ouvido, né? E aí vem o presidente do INSS também, da CPMI do INSS, e divulgou, né, o encerramento da sessão, pelo menos desse ano, né, vai dar continuidade, e informa que está com câncer. Antes de encerrar, preciso compartilhar algo pessoal com todos. Há alguns meses, eu recebi um diagnóstico de um tumor localizado na parte externa do estômago. 90 dias atrás, os médicos recomendaram que eu fosse imediatamente para uma cirurgia, mas pedi a Deus que me sustentasse até hoje, até esta última sessão do ano, para cumprir integralmente a missão que me foi confiada. E Deus me sustentou. A palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. E foi assim que caminhei nesses 90 dias. A medicina mandou eu parar, o dever e o compromisso me disseram continue. E Deus me deu essa palavra, eu estou contigo. Por isso eu comunico ao Brasil que neste sábado está previsto uma cirurgia para o completo estabelecimento da minha saúde, retirando esse tumor que enfrentei em silêncio, com fé, com foco absoluto no trabalho dessa comissão. Eu entro em paz, entro fortalecido e digo ao país, se Deus permitir, eu voltarei. E voltarei ainda mais forte, senhores. Porque enquanto houver um único aposentado injustiçado neste país, eu estarei nessa luta. Hoje encerramos o último capítulo deste ano, mas não encerramos a luta. No início do próximo ano, nós voltaremos ainda com mais determinação. Essa CPMI não é minha, é nossa, é a verdade.
E quando ela chega, a verdade é quem governa. Meu muito obrigado e que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, senhores. Vocês são parceiros muito bons. Eu só tenho a agradecer a cada um de todos, inclusive à oposição, ao governo, aos líderes, a compreensão, né, e a nossa capacidade de articulação e de diálogo que tem feito com que o Brasil saiba o que aconteceu. Muito obrigado de coração. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião e as sessões deste ano de... Pois é, né? Parabéns pelo trabalho do presidente, né, da CPMI do INSS. A gente ia falar sobre a questão do filho do Lula, né? Vai ficar para o próximo editorial e vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.